Então, gente, é o seguinte, a gente está estudando dois movimentos. A gente estudou o movimento uniforme, vamos fazer uma revisãozinha aqui só para saber o que a gente está falando, né? A gente estudou o movimento uniforme, mu, que significa um movimento que a aceleração vale zero, a velocidade é constante, deixa eu abreviar aqui, porque eu estou com preguiça, sexta-feira de manhã, e a posição é representada pelo seu sorvete. Como é que a gente representa isso em gráficos? Gráfico da aceleração, gráfico da velocidade e gráfico do espaço. A gente representou assim, gráfico da aceleração no zero, gráfico da velocidade constante, gráfico do espaço é uma reta. Pode ser crescente, pode ser decrescente, pode começar no zero. São alguns detalhes que a gente viu. O que mais que a gente viu aqui? A gente viu uma regrinha, um resuminho, que se chama AVE. O que é a AVE? A AVE é uma sequência que a gente decorou para calcular a área. Ou seja, se eu pegar esse gráfico aqui da aceleração e calcular a área, eu vou achar o ΔV. Se eu pegar o gráfico da velocidade, vou achar o E, espaço. Então, ΔS. Se eu calcular a área da velocidade, eu acho ΔS. Se eu calcular a área do espaço, não vou achar nada. Aí, de trás para frente, ou de frente para trás, sei lá, de lá para cá, aí é EVA. EVA é a inclinação. Ou seja, quando eu olho para o espaço, eu vejo a velocidade. Então, quando eu olho para o gráfico do espaço, a inclinação fala para mim o que está acontecendo com a velocidade. Quando eu olho para a velocidade, eu acho a aceleração. Então, quando eu vejo essa inclinação zero, eu sei que a aceleração é zero. Certo? Mas isso a gente vai discutir tudo de novo agora no movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado é um movimento que tem aceleração. Agora tem. Só que ela é constante. Tem, mas é constante. Ou seja, se eu olhar para o velocímetro do carro, o velocímetro está se mexendo. Só que ele está se mexendo sempre do mesmo jeito, de uma forma uniforme. Daí o nome uniformemente variado. Então tem aceleração, mas ela é constante. Gráfico de coisa constante é aquele gráfico que a gente não quer ver se a gente estiver na UTI, que é o gráfico do... Certo? Na UTI a gente quer ver esse gráfico aqui. Se ficar constante é porque você morreu. Só que tem uma outra opção aqui, ó. O gráfico pode ser aqui, ó. Aqui embaixo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui você tem uma aceleração positiva e aqui você tem uma aceleração negativa. O que mais que eu posso fazer com esse gráfico? Eu posso pensar na AVE, lembrando que a AVE mostra para mim a área. Ou seja, o gráfico da aceleração, a área me dá o ΔV. Se eu pegar esse gráfico aqui e enxergar que ele é um retângulo e calcular essa área, eu vou encontrar o valor do ΔV. Esse aqui é a mesma coisa, a diferença é que esse aqui vai ser um ΔV negativo. Ok, cadê meu mouse? Aqui. Vamos lá. Gráfico da velocidade. Então a gente está falando de movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, a velocidade é voat. Ou seja, isso aqui na matemática se chama equação do primeiro grau. O expoente aqui é 1. E a equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então eu posso ter, por exemplo, o que será que eu desenhei para eles, hein? Eu posso ter uma reta, gráfico da velocidade pelo tempo, isso aqui é uma reta, gráfico da velocidade pelo tempo, isso aqui é outra reta, e gráfico da velocidade pelo tempo, isso aqui é outra reta.
Faz de conta que é uma reta. Ficou uma reta torta. Qual que é a diferença dos três? A diferença é que aqui, ó, essa velocidade V1, chama de V1, ela é positiva. V2 também é positivo. V3, o gráfico V3, a velocidade é negativa, certo? Por isso que eu falo para você da EVA. A EVA mostra para a gente a inclinação. Então, ó, é a ave e de trás para frente é EVA. Inclinação, ou seja, essa última inclinação é uma inclinação negativa, por isso que a velocidade é negativa. Tá vendo? Ó, gráfico. Isso aqui eu vou falar depois, eu acabei confundindo. Não é isso que eu quero falar agora, não. Desculpa. Ó. Já que eu falei, eu vou falar. Ó. Então, eu estou com o gráfico da velocidade aqui. A inclinação me mostra o sinal da aceleração, certo? Então, aqui, ó, nesse aqui eu tenho uma aceleração negativa, certo? Eu acabei escrevendo errado aqui, gente, desculpa. Ó, isso aqui, ó, deixa eu arrumar. Isso que eu estou tentando falar aqui é a aceleração. A aceleração 1 é positiva porque a inclinação da velocidade, tá vendo? O gráfico da velocidade, a inclinação me mostra a aceleração. Então, a inclinação é uma inclinação positiva, então a aceleração 1 é positiva. O 2 aqui, ó, eu estou falando da aceleração. A aceleração 2 é positiva, porque a inclinação, vendo esse ângulo aqui, ó, é positivo. Aqui a inclinação, ou seja, a aceleração 3 é negativa. Eu falei errado no começo, tá? Desculpa. A aceleração é negativa. Ok. O que mais que dá para a gente pensar nessa ave? Aí de lá para cá. A ave é a área. Então, se eu pegar o gráfico da velocidade e calcular a área, eu acho o espaço. Então, se eu pegar essa área aqui e enxergar que é um triângulo, eu tenho o ΔS, o espaço. Se eu pegar essa área aqui e enxergar que isso aqui é um triângulo e fizer lá a base vezes a altura dividido por 2, eu vou achar o ΔS, o espaço. Certo? Para isso que serve esse negócio de ave. Eu enxergar que o gráfico da velocidade, a área me dá o espaço. Certo? Sobre a velocidade, o que eu consigo enxergar aqui? Aí eu vou para a equação. V0 mais AT. O V0 é onde começa, onde cruza. É aqui, ó. Então, nesses dois exemplos, o V0 é 0. Nesse exemplo, o V0 é um número positivo, aqui em cima. Certo? E o A, eu já falei. Matematicamente, esse A se chama coeficiente angular, que é a mesma coisa que inclinação. Certo? Então, o A é a inclinação. Já falei para vocês aqui, ó. Certo? A positivo, A negativo. Só que mais uma observação é que entre o A1 e o A2, você percebe que o A2 está mais em pé, o gráfico 2. Ou seja, a aceleração do 2 é maior do que a aceleração do 1. Então, essa é uma análise gráfica. E para fechar, agora o gráfico mais difícil, que é o gráfico do espaço. Por que ele é mais difícil? Porque no Move, o espaço é o sorvetão. E daí? E daí que é sorvetão? E daí que é P elevado ao quadrado. P elevado ao quadrado é uma equação de segundo grau, então é uma parábola. Eu vou desenhar duas opções. Ixi, ficou ruim. Melhorou. Essa aqui eu acho que eu vou fazer de novo, porque eu preciso conseguir desenhar, né? Vamos lá, vai dar certo. Eu apertei o botãozinho bem na hora. Pronto. Qual que é a diferença dessas duas parábolas? Primeira diferença, isso aqui é concavidade positiva, depende desse cara aqui, ó, de quem está multiplicando o t quadrado, ou seja, aceleração positiva. E essa aqui está triste, aceleração negativa. O que mais que dá para a gente analisar? É o gráfico da posição pelo tempo. Posição pelo tempo é uma parábola porque o tempo está ao quadrado, já falei isso.
posição inicial aqui, ó. Aonde cruza aqui é a posição inicial. Que mais? Que mais? Esse cruzamento dos eixos significa 0, certo? Tudo bem. Então, significa que esse tempo, vamos chamar de tempo 1. Aqui nós vamos chamar de tempo 2. E aqui nós vamos chamar de tempo 3. Tempo 1. Tempo 2 e tempo 3. Então, quer dizer que o tempo 1 e o tempo 3 são os instantes que o carrinho passa pela origem. Tá vendo? Ó, tempo 1, a posição dele é 0. Posição 0. Tempo 3, posição 0. Tempo 1 e tempo 3, posição 0. E o tempo 2 é o tempo do vértice. O corpo está andando para trás, de repente ele resolve andar para frente. O corpo está andando para frente, de repente ele resolve andar para trás. Ou seja, esse ponto a gente chama de inversão. E para inverter, você tem que parar. Então, V igual a 0. Ah, mas por que para inverter tem que parar? Então, faz o seguinte, pega o carro de alguém aí emprestado e a hora que você tiver a 80 km por hora, engata a marcha ré, sem parar o carro. Você vai entender da pior forma possível que para inverter tem que parar. Okay. E aqui no gráfico da posição, não vale muito a pena a gente trabalhar com ave e Eva. Por quê? Ave é a área. Eu tô com o gráfico do espaço. A área do espaço não dá nada que me interessa. E a Eva? Vamos ver a Eva. A Eva é inclinação. Pode até ser o gráfico do espaço, a inclinação fala o que está acontecendo com a velocidade. Só que aqui é meio difícil você pegar a inclinação. A inclinação também recebe nome de tangente. Mas vamos tentar. Ó. O que será que está acontecendo com a velocidade nesse ponto? Eu tenho que pegar uma tangente aqui. Ó. Então é uma inclinação negativa. Aqui a velocidade é negativa. Aqui, por exemplo, ó, nesse ponto, no vértice, a inclinação é 0. Então aqui a velocidade é 0. Ó, já tinha falado isso para vocês. Ó. Certo? Se eu pegar esse ponto, aqui a inclinação é positiva. Então a velocidade é positiva. Quer dizer, eu percebo pela inclinação que ele estava andando para trás, parou, trocou a marcha e agora está andando para frente. Nesse gráfico, se eu pegar nesse ponto aqui, a inclinação é positiva, a inclinação é 0 e agora a inclinação é negativa. Então ele estava andando para frente, parou, engatou marcha ré e foi para trás. Certo? Então é para isso que serve o ave e Eva. Uma outra forma da gente analisar os gráficos é olhar pela função e não pelo movimento. Vou fazer o contrário agora. Então presta atenção que eu vou fazendo e vou apagando. Então o que é gráfico de coisa constante? Função do primeiro grau. Função do segundo grau. Tá. Que movimento que é esse? Que movimento que é esse? Que movimento que é esse? Não sei. Por que eu não sei? Porque falta escrever os eixos. O que os eixos estão representando. Então, por exemplo, se aqui o eixo estiver representando S, o que é S constante? S constante é repouso. Certo? A parada, a posição é sempre a mesma. Ah, mas e se não for S? E se for, em vez de S, se for V? O que é V constante? Velocidade constante é movimento uniforme. Ah, mas e se não for V? E se for A? Aceleração constante é movimento uniformemente variado. Então, a gente toma muito cuidado com esse índice aqui. Ó. Tá vendo que o mesmo desenho ele pode representar 3 coisas diferentes só de eu trocar o índice. Vamos fazer a mesma brincadeira agora com função do primeiro grau, que é uma reta crescente. Se for S, quer dizer que a posição está aumentando. Só está aumentando
obedecendo uma reta. Então, é movimento uniforme, ele está andando para frente. É progressivo também. Mas não vamos entrar nisso agora, não. E se em vez de S, se tiver escrito V, velocidade crescente. Velocidade crescente, aí é movimento uniformemente variado e acelerado. Tá? Poderia colocar isso também. Mas não, e se não for V, e se for aceleração crescente? Se for aceleração crescente, nem move é. No move tem aceleração, mas a aceleração tem que ser constante. Aqui, se for aceleração crescente, eu vou chamar só de movimento variado. Ele não pode receber o nome de movimento uniformemente variado. A mesma coisa acontece aqui, ó. Função de segundo grau, parábola. Se for S, é move, por causa do sorvetão. Agora, se for V, se aqui for um V, aí não é nem move, nem é variado só. Recebe o nome de variado. Porque a velocidade ela está variando de um jeito esquisito. Ela diminui, depois ela cresce. Se for aceleração, então, se for um gráfico de aceleração, aí é um movimento loucamente variado. Aí é um regaço. Aí é a aceleração que está crescendo, enquanto isso a velocidade cresce, a gente vê no regaço. Esses aqui a gente não está estudando agora. Ok? Então essa é a análise gráfica. Vou parar aqui.